Agora na Jovem Pan News, Momento Indústria do Sistema FIEP. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast Momento Indústria do Sistema FIEP aqui na Jovem Pan News. Eu sou Beatriz Frenner e aqui nesse programa nós falamos sobre tudo que envolve a indústria e também a vida do paranaense. Nós passamos por infraestrutura, por questões de políticas públicas, economia, nova reforma tributária, todos os assuntos que refletem para todos nós, mas sobretudo na vida dos industriais e empresários do nosso estado. Na edição de hoje, vamos falar sobre um tema também bastante importante, muito sensível: eficiência energética e competitividade dentro da indústria. É um tema muito decisivo para o futuro econômico e também de desenvolvimento industrial do Paraná. Participam dessa conversa conosco Carlos André Fiuza, que é especialista técnico em eficiência energética e membro do Conselho Temático de Energia da FIEP. Carlos, seja muito bem-vindo. Olá, Beatriz, tudo bem? Agradeço aí pelo convite e a oportunidade de estar participando aqui, representando a FIEP e, querendo ou não, todas as indústrias do estado do Paraná. Perfeito, muito obrigada. E também Cíntia Mombach, que é gerente jurídica e de compras da Insepa Revestimentos Cerâmicos, empresa do grupo La Mossa, que é um dos maiores fabricantes de revestimentos do mundo e está aqui no Paraná. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Muito obrigada, Bia. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero contribuir aí com algumas informações aí relevantes para a indústria. É um tema extremamente técnico, mas que a gente faz questão aqui de traduzir para você que nos escuta ou nos assiste pelo YouTube. E para isso já começo perguntando para o Fiuza, como que a FIEP interpreta, analisa e entende esse momento de eficiência energética, de competitividade para a indústria no estado do Paraná hoje. O que é esse assunto dentro da FIEP? Olha, eu vou tentar sintetizar algumas situações, né? Dentro da FIEP nós temos vários conselhos, né? Conselhos transversais, e entre eles está o Conselho de Energia. Dentro do Conselho de Energia nós temos uma rota estratégica de energia com uma visão de 2031. Que lá entrou em vigor, né, em 2017, entre 2017 e 2018, e esse é o nosso norteador de trabalho dentro do Conselho. E dentro dessa rota existem 6 visões, que envolve desde políticas públicas com planejamento energético, temos geração distribuída, né, em energias renováveis, nós temos geração, cogeração de energia, nós temos a própria eficiência energética, temos gás natural, então, e temos a eletricidade para a mobilidade elétrica também, sustentável. Então, dentro dessa linha, nós temos tanto a eficiência energética como a parte do gás aqui, que nós estamos aí com a própria Cíntia aqui, que usa muito, né, essa questão do gás natural. Então, e dentro do nosso Conselho de Energia, existem alguns grupos de trabalhos. Então, tem um grupo de trabalho do gás natural, né, que são indústrias que utilizam o gás natural, que nós, em conjunto com eles, com a concessionária, com o próprio órgão regulador do Estado, o governo do Estado, a gente conversa a respeito sobre esse tema para chegar numa solução para tornar o Estado mais competitivo. Assim como existe o grupo de trabalho na área de regulamentação elétrica, tem um grupo de trabalho na área de eficiência energética, são do biogás, biometano, então nós trabalhamos direcionados para cada tema da indústria, que cada indústria tem suas particularidades. Por ser o mais comum, né, o nosso senso acaba levando, quando a gente fala de energia, para a eletricidade. Como que é esse uso do gás lá na Insepa, Cíntia? Então, a energia, né, ela representa aí na indústria cerâmica, isso, toda a indústria cerâmica, né, cerca de 40%, 50% do custo total de produção, né. Só o gás natural sozinho, ele representa aproximadamente 30% do custo total de um produto. Peraí, 40% da produção, do custo é da energia? É energia. É muito alto, né? Muito custo, é muito importante, é um custo muito alto. E o Brasil aí tem uma vocação aí para energias sustentáveis e tudo isso, e ainda é muito caro, assim, essa energia, né? Hoje, para você ter uma ideia, o gás natural a gente ainda paga, a gente já pagou mais caro, a gente já, né, teve uma evolução aí, mas hoje a gente ainda paga alguma coisa em torno de 13,5. A gente usa uma unidade, que é o dólar por milhão de BTU, para você poder comparar o preço da energia aqui no Brasil, por exemplo, no México, nos Estados Unidos, enfim, né? E aí aqui no Brasil a gente paga alguma coisa em torno de 13,5 dólares por milhão de BTU. Esse é o preço que a gente paga lá na indústria, na porta da indústria. No México, nos Estados Unidos, isso deve chegar em torno de 3,5, Nossa! Né? Então é uma diferença muito grande. E aí, para um insumo que representa 30% do nosso custo de produção, afeta diretamente a competitividade dos nossos produtos.
né? E a gente que exporta, no mercado interno também, isso tudo, a gente perde muita competitividade por conta desse custo de energia que é tão pesado, né? E tão diferente quando comparado com custos internacionais, né? Então isso é bastante representativo para a indústria, né? Esse custo é bastante representativo, bem impactante. E até complementando, né, como a Cíntia comentou, que o custo de energético entre 40% e 50%, só o gás natural é 30%, então você resta lá entre 10% a 20% no setor de ceramista, né? Mas isso também depende muito da matriz de cada indústria, de cada tipo de indústrias que tem, né? Cada setor industrial tem as suas características. Então pode realmente, tem setor que chega a 5%, tem setor de 10%, 15%, pode chegar até 40% aí que a gente tem de informações aí junto às indústrias paranaenses, qual que é o impacto exclusivamente agora de energia elétrica, né? Uhum. Então, isso varia muito em relação a cada processo produtivo. Então, no caso que está meio que de igual para igual, quando você associa gás com eletricidade, ou só eletricidade, ou só gás, então você tem uma grande... o quanto que isso impacta energia geral dentro do processo produtivo. Na Insepa, Custo, né? na Insepa é associado o uso da energia elétrica com o gás, e por que dessa opção do gás, ou é só gás? É que no caso da cerâmica, isso não só da Insepa, de todas as indústrias cerâmicas, a gente utiliza o gás para queima para energia térmica, né? Então você precisa para queima de produtos, para transformação química, né? Você transforma argila, enfim, em cerâmica a partir dessa queima a altas temperaturas. Então, no caso, por exemplo, da indústria cerâmica, o gás ele tem ele poderia ser substituído, mas não é tão fácil assim. Então, a gente utiliza gás nos fornos, secadores e atomizadores. São 3 tipos de equipamentos industriais que utilizam esse gás. E a energia elétrica para tocar todo, né, enfim, é normal, né, para tocar toda essa produção. Então, no nosso caso, no caso da indústria cerâmica, você não pode simplesmente substituir um pelo outro, né? O gás ele tem essa representatividade porque ele é utilizado como energia térmica, né? Enfim, aí você pode utilizar, poderia voltar aí, né, aos primórdios aí, utilizar outros tipos de energia que queima, não seriam, né, tão sustentáveis, né? Você poderia usar coque de petróleo, já se usou coque de petróleo, em substituição a isso, hoje a gente já usa, por exemplo, a biomassa, que é um combustível, é um produto renovável, né? Mas no caso da indústria cerâmica, a gente usa o gás como energia térmica, né? Então, por isso que não é tão simples a substituição aí pela energia elétrica, né? E quando você fala assim da importância também, né, de o que representa para se tornar competitivo, né, que você pega aí o setor industrial trabalha com automação, processo de produção envolve muita automação. E essa automação se torna mais sensível também à questão de qualidade da energia, né? Então essa qualidade de energia tem que estar adequada com os próprios equipamentos. Então, para se tornar um estado, uma indústria competitiva, você tem que garantir que a energia seja entregue em quantidade, em qualidade necessária e que essa fonte de energia seja resiliente, né, para poder passar por temporais, essas questões climáticas que estamos passando aí a cada dia mais frequentes. Então, isso também é muito importante para a gente garantir que a energia seja competitiva ou tornar a indústria cada vez mais competitiva com uma energia com qualidade, né, seja elétrica, seja gás e quantidade necessária. Dentro disso que você trouxe, Fiuza, como é que está o Paraná nesse cenário, né? Você descreveu aí a questão da competitividade, do fornecimento, da geração, da transmissão. São várias etapas, vários degraus que a gente tem que subir até que a energia chegue dentro de uma indústria. Como que está essa infraestrutura hoje no Paraná? Olha, hoje o que nós vemos é que precisa ser feito, dado uma olhada com mais carinho, né, em relação a toda a infraestrutura elétrica dentro do estado, principalmente essa questão de distribuição de energia, que a gente vê, né, próprias concessionárias alegam que o indicador de qualidade é aquilo que a ANEEL estabelece, né, que eles estão dentro, atendendo a sua legislação, né, mas a questão que a gente acaba às vezes frisando, né, a gente sempre tenta ter um melhor diálogo com todos os envolvidos, né? Seja na área do gás, seja na área de energia elétrica, desde concessionária, órgão regulamentador, governo de estado, né? Porque a gente entende que a gente só consegue resolver as questões, tornar o Paraná mais competitivo, as indústrias mais competitivas, se todos trabalharmos juntos, né? E essa questão, assim, da qualidade acaba interferindo na etapa final do produtor, que às vezes está longe do centro urbano,
né, que seja uma área rural, mas é uma indústria, né? Ou o impacto que traz, né, na área rural também impacta a indústria. E essa questão, quando você pega esse indicador, às vezes, assim, ele está dentro daquele limite estabelecido pelo órgão regulamentador, mas que a percepção do usuário é que ela não está adequada. E às vezes você vai lá olhar, às vezes não é só a percepção. O indicador daquele usuário, daquela unidade consumidora que está lá naquele local, né? Realmente o indicador de qualidade de energia está bem aquém daquilo que estava previsto na legislação. Num contexto geral, está tudo em ordem. Está tudo dentro do limite estabelecido pela ANEEL. Mas quando você olha individualmente cada conjunto, cada região, vou dar o exemplo aqui, claro, a Copel tem 157 conjuntos elétricos espalhados dentro do estado. Desses aqui, no contexto geral do estado, aproximadamente 35% no ano passado ficaram fora dos indicadores. Mas se olha dentro do estado, o geral tá ok, mas você pega 35% saíram. É uma metodologia? O problema está na metodologia, como esses dados são coletados? Deveria mudar? Às vezes não é só a metodologia, que essa questão é de energia, não envolve a parte de oscilações de energia. É um indicador de qualidade de energia contínua, né? Essa energia, ele começa a considerar esse indicador quando tem uma falta de energia a partir de 3 minutos. Antes de 3 minutos não considera. Então, a questão está em vários aspectos, né? Desde, às vezes, o indicador, que às vezes poderia estar sendo melhorado, ou algum outro elemento que complementasse para ter essa questão de interrupção, mas tem uma outra questão, que são as oscilações, aquela pequena piscada de energia, que na indústria hoje está totalmente automatizado, aquela piscada de energia desliga todo o processo, que tem um grande imagino que impacto. paralisa por um tempão, né? Um pico ali de energia de 1 segundo pode causar um problemão. Só para complementar um exemplo, assim, quando se tiver uma oscilação de energia, você está trazendo sempre para a indústria cerâmica aqui, né? Uhum. Mas aí você tem uma oscilação de energia, você tem um lote de produção dentro de um forno, né? E aí aquilo ali, aquele lote ele tem que passar com uma velocidade X de uma certa condição. Se tem essa oscilação de energia, a gente perde todo esse lote de produção, isso tudo vira desperdício, né? Então é bastante complicado, assim, a oscilação de energia, ela traz um impacto bastante E é importante, frequente? né? É frequente essa oscilação no Paraná? Então, como existem esses vários conjuntos, ele está distribuído em cada característica, né? Se é a área rural, se é a área urbana, se é industrial, né? Esse conjunto atende indústrias, então ele tem uma metodologia da ANEEL. Então, para cada conjunto existe um indicador, tanto de duração em horas, quanto ao número de interrupções durante o ano. Tá? Então, esse é um dos indicadores. O outro indicador é essa oscilação, que é essa piscada. E essa aí realmente é mais individual. Então, existem realmente alguns meios, né? A gente pelo menos observa dessa maneira que a gente poderia estar trabalhando junto com a própria concessionária, com os órgãos reguladores, para trabalhar, às vezes, o indicador, que o indicador ele é via órgão regulador, né? E não concessionária, mas em conjunto a gente pudesse chegar numa melhora considerável. E o que é importante disso aqui é que o impacto que isso traz na competitividade da indústria. Né? A indústria precisa realmente de algo que atenda às necessidades deles para que se torne cada vez mais competitivo. Esse que é a questão quando se fala em indicadores. Por você ter último detalhe disso aqui, que existem regiões que está realmente muito baixo, está zero, inclusive indicador de duração de interrupção é zero. Mas existem regiões em que 90% dos conjuntos elétricos estão ultrapassando. Então isso é preocupante. Quando você fala em competitividade para a indústria, isso é bem... E o que necessita, além disso aqui, é investimento em infraestrutura naqueles determinados locais para melhorar aquela resiliência da rede, né? Para garantir que não tenha esse prejuízo para a indústria. Eu acho que o grande ponto é a infraestrutura aqui, né? Tanto na energia elétrica como na parte de gás natural, assim, hoje a infraestrutura que tem também é muito cara, né? Ela representa um custo muito alto, né? Então, acho que a questão da infraestrutura, né, é bastante relevante, né? E esse seria a principal demanda de investimento, é melhorar a infraestrutura? Está na distribuição? Onde é que está a solução para esses problemas que a gente está apontando aqui? Eu acho que se a gente for falar na hora do gás, aqui a gente está falando de...
a gente vai falar de custo da infraestrutura, assim, né? Os investimentos, na verdade, não sei se é falta de investimento ou se é otimização de investimentos, né? Porque hoje o custo de... assim, a gente voltando lá naqueles $13 que a gente estava falando do custo do gás, né? Quando você fala desses $13, ali, $5 correspondem ao transporte e à distribuição do gás. O que é isso? É a passagem do gás pela tubulação, né, para sair lá do oceano, lá onde ele é coletado, até chegar na indústria. Então, assim, de um valor de $13, 5 corresponde, ou seja, 35%, 37% corresponde a esse custo logístico de transporte, de transporte, né, e distribuição. Então, eu acho que a otimização do investimento, a realização do investimento de maneira otimizada, a não aumentar muito esse custo, assim, fazer um investimento sempre de forma otimizada em termos de custo, pensar em competitividade, porque quanto mais barato for, quanto mais utilizado for o sistema, tende a cair o custo para o condomínio. É como se fosse um condomínio de casas, né? Tende a cair o custo do condomínio. Mas como esse custo é alto, acaba que entra num ciclo vicioso, né? Então, assim, você tem uma utilização pequena, você tem menos pessoas, menos players para dividir esse custo, e o custo fica alto. Quanto mais alto fica o custo, menor é a utilização. Então, eu acho que essa é uma grande questão, assim, da otimização do investimento, para que ele traga esse resultado de redução desse custo e trazer competitividade. Exato. E isso para entrar nesse ciclo virtuoso daí, né? De redução, de aumento de utilização e redução de custos e aumento de competitividade para as indústrias, né? Acho que isso que é importante. E esse ponto de vista dentro do gás e para outros setores, então, Fiuza? Quando você pega a indústria em geral, entra a questão propriamente de eficiência energética, né? Que é algo que você trabalha da porteira para dentro, né? Do portão para dentro da indústria, você vai ali e faz um trabalho de eficiência energética, seja via sistemas térmicos, né, com isolamento térmico, seja eliminando vazamentos, seja substituindo equipamentos com CAPEX, né, que tenham maior eficiência. Hoje o nosso parque Fabril, né, está em torno de, acho que motores elétricos está em torno de 12 a 13 anos o tempo, né, de utilização desses equipamentos. Então hoje a gente vê que tem equipamentos muito mais eficientes, né, que poderiam estar sendo substituídos, mas é claro, isso precisa de CAPEX. E até mesmo assim, existe, né, próprias concessionárias, existe o programa de eficiência energética para troca, né, de investimento, mas o acesso disso aqui é mais restrito devido às dificuldades, às burocracias que tem dentro desse programa e que existem indústrias realmente que fazem uso desse recurso, né, mas ainda são poucos perto das vezes a oportunidade que se tem até do que a indústria participa em relação à arrecadação disso daqui, né, que é 0,5% do ROI da concessionária que ela deve implementar nesse projeto. Isso internamente, né? E externo, realmente, né, envolve, né, essa parte de investimento contínuo da própria distribuidora, né, que deve estar localizado onde, digamos assim, poxa, tem um planejamento, não só da distribuidora, mas do Estado, da Prefeitura, da própria FIEP, né, fez um trabalho conjunto com a concessionária, que trouxe qual que é a expectativa de crescimento de consumo de energia. Tanto, vamos lá, vou focar aqui um pouco mais no elétrico, né? Então, quanto vai realmente crescer o consumo de energia elétrica dentro do estado em cada região? Então, se a concessionária já tem essa visão, consegue identificar o quanto vai crescer, poderia ou pode, né, se antecipar esses investimentos para aquelas regiões que realmente têm um crescimento já previsto para acontecer e que, assim como ao contrário, né? Se você... essa própria tarifa que teve do Trump, né? Então existia um investimento já previsto para aquilo, de uma unidade consumidora, ter feito todo o investimento, uma contratação com a concessionária de energia para migração em alta tensão, estava sendo feito, e com essa tarifação a empresa realmente, vou ter que parar. Aconteceu algo que estava imprevisto, né? Algo que não é algo previsível, né? Previsível. Dentro disso que você trouxe, Fiuza, desculpa te interromper, né? Só pra gente não perder essa linha de raciocínio, porque é muito interessante a gente observar como a FIEP funciona como um braço direito de vários setores, tanto no poder público, quando a gente fala de pedágio, de construção de planos para asfalto, grandes obras no Paraná, mas agora também nesse tema da eficiência energética. De que maneira vocês articulam não só com esses estudos,
que é muito bom a gente saber, né, que as companhias têm acesso a esses levantamentos, mas também com efeitos práticos, porque inclusive teve uma redução no preço do gás aqui no Paraná, graças a essa negociação que partiu da federação, né? Sim, exatamente. Então, como eu estava comentando, dentro do Conselho de Energia existem os grupos de trabalho, e entre eles é o próprio grupo de trabalho do gás, né? Em que foi feito um trabalho conjunto entre as indústrias, a federação, sindicatos patronais associados à FIEP, que fazem uso desse insumo juntamente com a concessionária, junto com a própria agência reguladora estadual, e foi trabalhado isso daqui e teve uma grande redução. Saímos de segundo, né, o segundo maior consumo, custo do gás natural, para estar hoje dentro de uma média, né, entre o quinto e oitavo posição do gás mais barato, vamos isso no dizer ranking assim, nacional. Né? É o ranking nacional, tá? Então, assim, foi feito um grande trabalho em conjunto, né? Então, lembrando que isso aqui é algo que trazer, realmente mostrar para todos os envolvidos que realmente todos juntos podem trazer uma força, traz a força, né? Consegue trazer uma solução melhor e algo que até mesmo na época começou a trabalhar muito em relação a isso aqui, mostrar tanto para a concessionária, governo de estado, agência reguladora, o impacto que isso traria para dentro do setor produtivo e para o estado, né, que torna a indústria mais competitiva. Então esse é um dos casos. E além disso aqui, nós temos programas, né, programa de eficiência energética dentro da própria FIEP, que é executado pelo Senai, né, que traz realmente essa avaliação não só de eficiência energética do consumo energético, mas do processo produtivo também. Então, são algumas ações que a gente tem. Cartilha, né? Foi desenvolvida a cartilha de linhas de crédito para a indústria, onde ela pode buscar recursos que seja para eficiência energética, seja para troca de motores, que seja para implantação de uma nova geração, né? Uma nova fonte de energia. Então, cada um varia, né? Essa questão do custo, né, do acesso a esse crédito, né, e assim como também ser dirigente, né, a indústria for de uma mulher, ela tem uma linha de crédito também especial. Então são algumas coisas que a gente trabalhou, desenvolveu essa cartilha, né, para poder estar acessível a todas as indústrias, ter, né, mais facilitado onde que está esse crédito, quais são as formas de acesso, quais são as taxas de juros, quais são as necessidades para ser apresentado e conseguir aquele benefício. Ou seja, existe todo um cuidado no tratamento, tanto com as empresas que fazem esse fornecimento, as concessionárias, também articulação com o poder público e também no tratamento dos industriais, das empresas que dependem dessa energia por meio dos conselhos temáticos. Cíntia, eu queria que você fosse bem prática agora em trazer para a gente um exemplo. Caso o Paraná alcançasse uma média de custo parecida com a do México, que a gente conversou lá no começo, o que isso possibilitaria para a indústria? Não, Como que seria a nossa realidade aqui? Seria outra, completamente outra, né? A gente tem esse sonho aí, a gente diz que nem precisa, né? Seria maravilhoso se chegasse no patamar do México, mas se chegasse lá, a gente tem assim uma meta, se a gente chegasse nos $7 por milhão de BTU, a gente já conseguia, com o resto, com o nosso trabalho de competitividade, de eficiência, a gente conseguiria a gente conseguiria equivalência de custos, assim, com relação aos outros cases. Então, assim, a gente entende que se a gente conseguisse chegar num preço de gás efetivamente competitivo, a gente teria condições de evitar trazer produto de fora e atender mercado nacional com produção nacional. A gente tem condição de aumentar nossas exportações, desculpa. Então, a gente teria uma condição muito melhor, assim. A gente sabe fazer o nosso trabalho dentro de casa, que a gente consegue com eficiência, a indústria cerâmica, e aí eu tô falando pela indústria cerâmica como um todo nacional aqui, ela já é muito avançada em termos de eficiência energética, de controles, de utilização de gás, enfim, acho que trazer como um exemplo recente, até fruto desse trabalho aí, dessa união de esforços aí da indústria, enfim, recentemente as grandes indústrias aqui do Paraná puderam migrar para o mercado livre de gás. O que isso significa? Que a gente consegue negociar diretamente com o fornecedor de gás a molécula, as condições de flexibilidade, de preço, enfim, as condições de fornecimento direto com o fornecedor do gás. Antes isso era, eu só poderia comprar da concessionária de gás, que tinha um contrato lá específico, enfim. Isso trouxe uma condição de competitividade menor do que aqueles índices de economia aí que a gente trazia quando a gente estava falando de mercado livre de energia, mas trouxe uma condição de competitividade muito interessante para a indústria, né? E isso foi fruto desse trabalho de união de esforços, enfim, de trabalho conjunto com o poder público, né?
E a gente precisa seguir evoluindo nesse sentido, né? Em atrair novos investidores para trazer molécula, para trazer gás mais barato para cá e reduzir esse custo logístico, esse custo de transporte e distribuição aí, né? E isso a gente acredita fortemente que com união com esse interesse de otimização de investimentos, com uma fiscalização forte, né? Com uma agência reguladora com coragem, né, a gente acredita que isso pode acontecer, né? A gente tem muito receio aí de alguns temas que vem por aí, seja conta gráfica, seja fator gráfico, a gente tem receio que isso possa aumentar esse custo e a gente pule de volta para aquele ciclo vicioso, né? Então a ideia é que continue sendo feito esse trabalho de fiscalização, de empenho das partes, né, na solução para que a gente possa ir reduzindo esse custo de infraestrutura, não só no Paraná, mas também nacionalmente na parte de transporte, né? Para que a gente possa ter uma energia com preço competitivo que possa aumentar a produção, trazer cada vez mais empregos, cada vez, né? O emprego da indústria é um emprego muito bom, né? E é isso que a gente acredita. Se a gente tivesse acesso a esse gás competitivo, a gente não tem dúvidas de que a gente poderia aumentar muito a nossa produção aqui no Paraná. E melhorando a nossa produção, a gente melhora todos os indicadores econômicos do estado e do país, né? Sempre importante reforçar isso. Agora, quando passa por agência reguladora, a gente sabe que envolve esforço político, questões burocráticas que muitas vezes travam, né, esse desenvolvimento a nível nacional, não necessariamente falando aqui só de estado do Paraná. Mas a FIEP tem feito esse trabalho, né, de instigar essas melhoras, inclusive com oficinas, Fios. Eu gostaria que você explicasse pra gente como que é esse trabalho. Todos os conselhos temáticos articulam muito em todo o estado do Paraná, o de vocês não é diferente. Isso mesmo. Até antes de comentar a respeito dessa tua pergunta, deixa eu só complementar o que da Cíntia, né? Como propriamente foi comentado aqui, o impacto que tem da energia em geral, né, para a indústria, no custo total, ele é muito impactante. Se você traz um valor cada vez mais baixo, essa competitividade aí para a indústria, você atrai muito mais indústrias para dentro do estado. Você vai ter aumentar muito mais o consumo. Para a gente ter ideia, só para um caso aqui, o que o estado inteiro do Paraná consome de gás natural, às vezes uma única fábrica em São Paulo consome o que todo o estado do Paraná consome. Tá? Então, só para ter uma referência. Por quê? Então, são algumas coisas que temos que estar, às vezes, trabalhando para realmente garantir que, vamos tornar cada vez mais competitivo e atrair mais indústrias, consequentemente vai consumir mais gás, vai consumir mais energia e deixar isso uma indústria mais forte, gerando empregos e gerando impostos, né, para o governo, arrecadação disso daqui e fomentando toda a economia dentro do estado. Tá? Agora, voltando aqui a sua pergunta, nós temos, com a nova gestão do Edson, né, Vasconcelos, como presidente, ele implementou os fóruns regionais, né, que teve ano passado, já teve esse ano uma segunda rodada, e dentro desses fóruns foram priorizadas algumas ações que as indústrias estavam percebendo, o que a gente precisa trabalhar. Então, a energia elétrica, já no ano passado, já foi indicada como uma das prioridades. Posteriormente, nós fomos e fizemos essa oficina. O Conselho de Energia, temática de energia da FIEP, rodou o estado, fizemos as oficinas, levantamos junto com as unidades consumidoras, principalmente indústrias, né, cooperativas, agroindustriais, né, participaram conosco, ouvimos eles, foram levantadas quais eram realmente as demandas específicas de energia, em que do ano passado até esse ano fizemos várias ações para atuar em relação a essas demandas. Uma delas foi a criação da SUPEM, né, Superintendência de Gestão Geral de Energia do Governo do Estado, né, que já foi comentado acho que na edição anterior. Foi pleiteado junto à própria concessionária de energia essa questão de atendimento específico para os grandes consumidores industriais. Então foi criado isso aqui junto com a Copel, né, com aquele relacionamento que estava conversando, que é muito importante, o trabalho em conjunto. Então foi reativado isso na concessionária e outras ações, como o próprio mapa energético. Hoje já está finalizando isso dentro da FIEP, né, com o nosso observatório. E nós já estamos atuando com uma nova frente que seria similar ao Observatório dos Pedágios, seria o Observatório da Energia. Então, e nós levamos isso
como uma entrega, uma das, né, só para contextualizar aqui, para dentro dessas oficinas esse ano, sendo as entregas que foram demandadas no ano passado. Estamos fazendo as entregas, as evolutivas, e o que nós evoluímos do ano passado para cá. E dentro disso daqui, né, dentro dessas oficinas, fizemos a verificação com eles, quais são aquilo que ainda não foi executado, quais são realmente as prioridades deles, em que principalmente eles, né, como lideranças industriais, né, a própria indústria possa se engajar e estar fomentando, realizando, executando essa atividade com o apoio do Conselho de Energia, ou ao contrário, com a execução do Conselho de Energia com o apoio deles, né, que realmente envolva as lideranças, como a gente vem pautando aqui, né, o conjunto, né, de pessoas envolvendo essa questão, né, uma atuação conjunta faz realmente a gente ter essa força e garantir esse sucesso na realização de cada uma dessas demandas levantadas. É uma discussão que não pode parar, né? Não. Exatamente. Carlos André Fiuza, especialista técnico em eficiência energética e membro do Conselho Temático de Energia da FIEP, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente na Jovem Pan. Mais uma consideração? Sim, com certeza. Eu tenho assim como essa questão das oficinas, ainda nós já fizemos uma parte esse ano, estamos dando sequência. Então, no dia 17 de novembro, né, às 14 horas, vamos ter a oficina na Regional Centro, que fica em Guarapuava, com essa temática das oficinas, levando essas devolutivas e vendo essas demandas que são priorizadas por eles. Na terça-feira, dia 18, vai ser a vez da Regional Ponta Grossa, né, Campos Gerais, Centro-Oriental, no período da manhã, e no dia 19, na Regional Centro-Sul, que fica em Irati, para debater também sobre esse tema. Ou seja, não tem clima de fim de ano ainda não. Ainda fica pendente, estamos sem datas, a Regional Leste, né, aqui em Curitiba, região metropolitana. Estamos aguardando aí a agenda para a gente poder estar realizando essa atividade, que acredito que nesse ano a gente consiga finalizar. Muito obrigada, Fiuza, valeu. Também Cíntia Mombach, gerente jurídica de compras também da Insepa Revestimentos Cerâmicos, empresa do grupo La Mossa. Muito obrigada pela sua atenção com a audiência da Jovem Pan, Cíntia. Eu que agradeço. Prazer em conversar com vocês. Muito obrigada pela sua audiência aí do outro lado também, nos escutando ou nos assistindo pelo nosso canal do YouTube. Quero lembrar que todo sábado tem Momento Indústria do Sistema FIEP na Jovem Pan News e na internet. Estamos com a nossa programação sempre disponível. Até uma próxima. Agora na Jovem Pan News, Momento Indústria do Sistema FIEP.